Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar o primeiro vídeo, né, sobre o início desse segundo volume, que foi assim bem conturbado e muita coisa já aconteceu, mas aqui a gente vai detalhar um pouco, né? Mas antes de tudo eu quero já fazer alguns comentários de umas coisas que eu vi que eu vou contar para vocês. É o seguinte, eu não sei se vocês conhecem, existe um programa no YouTube chamado, acho que é Literatura Fundamental. Acho que muitos já viram. É bem interessante porque acho que é da editora Unesp, a TV Unesp, não sei exatamente, mas vou deixar aqui o link embaixo, vocês assistirão lá e verão quanto, o que, de quem é, não lembro exatamente. Mas é bem interessante. Vou logo dizendo que esse vídeo que eu assisti, ele tem spoiler. Se eu soubesse, eu não tinha assistido, mas foi muito interessante. Eu recomendo que você, se você não se importa com spoiler, assista. Se você se importa, deixe para assistir quando eu terminar a leitura, né, do Guerra e Paz. Mas é bem interessante porque esse programa ele traz sempre algum especialista, geralmente professores, estudiosos, sobre determinado autor, determinada obra. E nesse programa, era um programa sobre o livro Guerra e Paz, para falar sobre o livro Guerra e Paz. E o entrevistador ele trouxe uma professora da USP, ela é especialista sobre a história do Tolstói, ela estudou sobre a vida dele e, sobretudo, as obras do Tolstói, né? E o foco lá, como era Guerra e Paz, eles falaram muito sobre o livro e sobre a vida também do autor. Eu achei muito interessante isso. Primeiro, várias curiosidades que eu não sabia sobre o livro, que depois que eu deixei para pesquisar realmente isso ao final, né? Que talvez eu faça até um vídeo sobre curiosidades sobre o Guerra e Paz. Mas eu achei bem interessante algumas colocações que a professora falou, que a maioria dos personagens que está aqui no Guerra e Paz foram espelhados, né, foram inspirações do próprio Tolstói e da própria mulher dele, da esposa dele, né, que, para vocês que não sabem, a esposa ajudou bastante nesta obra grandiosa. Inclusive parece que, se eu não estou enganado, ela passou a limpo 7 vezes esse livro. Ela digitava, ela datilografava, né, ele falando, narrando, e ela datilografava. Depois disso, ele lia os trechos que ela datilografou e ia lá e começava a fazer suas correções, a acrescentar, tirar coisas e tal. É como uma espécie de revisão, achei bem interessante isso. É tanto que até tem alguns facsímiles aqui, ó, que a gente pode até observar, que foram as datilografias e o texto datilografado e aqui a letra do Tolstói, né, que ele fez as correções. Aí depois ela ia passando a limpo. É uma coisa bem insana, né? Mas enfim, pelo que a professora falou, que eu achei bem interessante, ela disse que as mulheres aqui, a maioria das mulheres, as inspirações do jeito das mulheres foram muito inspirados na própria figura da mulher dele, né? Porque ela que dava aquele ar feminino na personagem. Era a esposa dele que dava opiniões para acrescentar. Eu achei bem interessante essa parte da construção. E o Tolstói, ela menciona que o Tolstói era muito fissurado, ele tinha uma sede, podemos dizer assim, um desejo sexual muito grande, tanto que ela falou que depois que ele se casou com essa esposa dele, esse desejo meio que ele ficou reprimido lá, ele guardou, conseguiu controlar esses desejos sexuais dele. Mas, por exemplo, muitos dos desejos sexuais dele ele coloca em algumas personagens aqui, o caso da Helene, né, que é a mulher do Pierre, algumas coisas também lá, aquele desejo lá com a Natasha, isso eu achei bem interessante, que ela estava desejando a Anatoly, né? Então é bem interessante essas partes também. Outra coisa que eu achei bem interessante nesse vídeo foi quando ela falou sobre o personagem Pierre. Por quê? Porque o Pierre tem muita coisa do Tolstói. Ele é eu considero um dos personagens mais complexos. Comente aqui também se você considera isso. Eu considero um dos personagens mais complexos e, assim, um personagem incrivelmente rico. E para vocês que leram e para vocês que estão lendo, vocês perceberam que o Pierre ele evoluiu muito mesmo.
E tanto que essa professora falou que muita coisa, essa questão da busca pela espiritualidade, busca pela religião, essa coisa toda envolvendo religião, esses conflitos, esses paradoxos do Pierre em relação à religião, tem muito do Tolstói aí, porque, não sei se vocês sabem, existe um livro do Tolstói, acho que é Uma Confissão, que ele fala sobre essa parte, né, o conflito que ele tem sobre o cristianismo, sobre essa religião, e que está muito impresso no personagem Pierre Bezukhov, né? E a gente pode observar essa loucura, essa necessidade do encontro com a religião, no encontro com essas divindades. Isso estava muito intrínseco do Tolstói. Nos últimos momentos, nos últimos anos da vida dele, ele tinha muito disso, né? Esses conflitos com a religião. E eu achei muito interessante essas impressões. É um vídeo assim que eu super recomendo, é meia hora, eu acho, meia hora, 40 minutos de vídeo, mas é um vídeo assim enriquecedor. Mas teve uma coisa lá que, como ela começou a falar sobre a guerra, né, sobre o Tolstói, ou A Guerra e Paz, o livro, e ela soltou alguns spoilers e eu fiquei chocado e eu, caramba, muita coisa vai acontecer ainda aqui nesse segundo volume. Inclusive ela falou muita coisa do segundo volume, então... Enfim, eu não terminei de ver o vídeo porque quando ela começou a falar dos spoilers, eu disse, não vou continuar, senão vou ficar chateado e eu não gosto de spoiler. Mas era isso que eu queria introduzir aqui a vocês, eu acho que foi muito válido, mas vamos falar sobre essas primeiras partes. Então, gente, como aqui a gente começa a ler e ele já começa num baile, né? Aqui parece que o Tolstói adora esses bailes, tanto que o primeiro volume ele assim, começou com bailes também. Aqui a gente começa com um baile e esse baile tem muitos generais, né? Inclusive o imperador está lá, né? O Napoleão, tem várias pessoas muito ilustres lá. E quem está nesse baile, quem foi convidado, uma coisa que muito me incomoda, que eu já falei lá no grupo, se você não está no grupo aqui, vou deixar o link aqui embaixo, o grupo lá no Facebook, eu falei que eu fico incomodado com tá ocorrendo essa guerra entre duas nações ali, né, entre a França e a Rússia. O Napoleão tentando entrar na Rússia ali de todo o jeito, vocês perceberam muito nesse início do capítulo aqui, guerra já começou aqui desesperadamente, muita matança, o Napoleão encrenqueiro, né, ele entrou ali querendo ocupar mais espaços, aí tem a carta, né, do czar, lá, dos grandes imperadores lá da Rússia, confrontando o próprio Napoleão, dizendo que ele não entrasse, não ultrapassasse o rio, não chegasse àquela margem, porque ele já era território russo, que isso seria uma afronta, e que se ele entrasse, isso seria exatamente o início da guerra, e que ele iria vir com todas as forças, iria ter muita morte, né? Mas aí o Napoleão, ele é muito encrenqueiro, ele desafiou mesmo. Mas enfim, vamos voltar aqui para esse baile, que foi muito interessante. Primeiro que eu disse que eu fico super chateado quando está ocorrendo toda essa guerra entre duas nações, o povo se matando, enfim, tudo isso, e muita miséria ali está correndo, mas esses bailes glamurosos, parece que são amigos, né? Eu tenho essa impressão, que parece que eles são amigos, porque esse baile é a junção de várias pessoas da Rússia com essas pessoas, né, da França, inclusive esses comandantes, esse imperador que quer massacrar ali a Rússia, tomar conta do território russo. E isso me chateia muito, porque, caramba, como é que pode? Comenta aqui também se vocês acharam a mesma coisa, tiveram o mesmo pensamento. Mas como é que pode você estar lá fazendo festinha com seu inimigo? É muito estranho. E nessa festa, quem estava lá era Helene, né, que é a mulher do Helene Bezukhov, que é a mulher do Pierre, estava lá também, muito ilustre, todo mundo achou ela muito, como sempre, né, bela, enfim.
E também tava o Boris. O Boris agora que é um cara rico, né? Tá lá envolvido com coisas e tal. E uma coisa bem interessante, o Boris é russo, né? Mas aí uma coisa interessante é que o Boris ouviu, antes de todo mundo, em primeira mão, que a França iria entrar no território russo, iria ocupar algumas regiões. E as pessoas que falaram isso viram que o Boris ouviu essa coisa e pediu para ele ficar de bico calado. Gente, isso vai dar merda. Isso vai dar confusão, muita confusão. E vocês já perceberam aí nos capítulos aí que a gente começou a ler, é a confusão ali desesperada, né? Tá, a guerra tá ali pronto para ter um massacre. Eu já estou esperando a qualquer momento aqui um massacre muito grande e algo muito cruel vai acontecer. Eu já sei que vai acontecer algo muito cruel. Isso não é spoiler, eu acho que isso não é spoiler. Eu já sabia antes de ler o livro, a única coisa que eu sabia que tem uma batalha muito punk aqui, que eu não sei o que vai acontecer, quem é que vai morrer. Enfim, nesse vídeo eu tenho um spoiler que eu recebi que eu fiquei muito chocado, mas enfim. Mas vai acontecer uma batalha muito grande aqui, está prestes a acontecer. Outra coisa, o Tolstói, nesses primeiros capítulos do Guerra e Paz, ele nos trouxe muita coisa política, né? Ali, muito engajamento político, muita estratégia de guerra, sobretudo na questão do Napoleão, porque, como nós sabemos, o Napoleão ele é muito estrategista nessa questão de guerra, ele gosta de estar lá no fronte, gosta de estar comandando suas tropas. Ele não é um general. Aliás, ele é um general, né? Ele tem isso no sangue dele. Para quem leu a biografia vai entender. Mas ele tem isso no sangue dele, né? Ele tem essa questão, esse espírito de ser general. E ele gosta de estar ali, ele gosta de que as coisas estejam exatamente como ele determinou, exatamente como ele programou. Isso aqui podemos perceber claramente nesses capítulos sobre essa movimentação. Né? Ainda de fato não ocorreu a batalha em si, mas está prestes ali, está eminente a acontecer essa batalha sanguinária. Mas calma, que ainda tem muita página aí para a gente ler. Mas vamos falar agora sobre o Andrei, né? O Andrei Bolkonsky. O Andrei aí já está um pouco perturbado, né? Que ele quer pegar o Anatoly, ele quer pegar ele de alguma forma. É tanto que vocês perceberam que quando ele chegou em São Petersburgo, ele queria encontrar esse indivíduo lá, mas quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que o Anatoly ele foi para o fronte, né? Lá para a guerra. Enfim. Mas aí quando ele chega lá, encontra aquela perturbação de novo do pai dele em conflito com a Maria, enfim. E depois ele vai e recrimina o próprio pai, ele fala pro pai que quem é culpado desse estilo dele, de tudo isso, é a Bourienne, né? Parece que ele não gosta muito da Bourienne, está claro que ele não gosta muito da Bourienne. Mas aí eu também concordo com ele, não sei se vocês concordam, mas é porque a Bourienne ela tá gostando do negócio do pai dele protegendo ela e menosprezando a Maria. E a Bourienne ela devia, assim, não sei se vocês concordam, mas a Bourienne ela devia acordar porque primeiro ela tá ali como uma criada, eu considero ela uma criada, né? Ela, tipo uma ajudante da Maria, uma dama de companhia, né? E a Bourienne eu acho que conseguiu muitos status ali na família, ela devia ter um pouco de consideração. E quando o Andrei ele vai e fala tudo isso para o pai, né, o pai fica muito chateado e expulsa o Andrei do quarto e ocorre esse conflito. O Andrei não quer nem saber, ele vai embora para o front, ele quer mesmo se engajar com isso e a gente percebe claramente que ele também tem esse ar estrategista. Ele tem um pouco desse sangue general, né, que corre nas veias de muitos ali russos, principalmente dos monarcas ali. Como o Andrei ele é um príncipe, então
ele também é um dos monarcas ali, ele tem esse sangue guerreiro, e ele tem umas estratégias bem interessantes. Eu gosto muito eu gostei, assim, eu não gostava, como vocês sabem, mas eu comecei a gostar muito do Andrei pelo o desejo dele comandar a, a guerra de uma forma mais política, de comandar tudo também muito. Ele é muito estrategista. Eu achei muito interessante. Ele foi também para o fronte lá, para a guerra, voltou para a guerra, para tentar encontrar com a Anatoly lá, Anatoly. Ele tentou encontrar com ele, mas aí quando ele soube que o Andrei estava chegando, o cara muito nojento, né? Foi embora dali. Mas ele tá muito. Eu não sei se eles vão se encontrar aí ao longo do livro. Mas parece que o Andrei ficou ali com uma, uma coisa ali intrínseca, desde que ocorreu aquele negócio com a Natasha. Ele quer pegar mesmo o Anatoly e acho que meter umas porradas nele. Mas enfim, né, gente? Cena dos próximos capítulos aqui. Uma coisa também bem interessante é que falando agora do Nikolai Rostov, ele recebe, né, uma carta dos pais querendo que ele retorne para a casa dele, porque a Natasha está doente, está com uma doença lá. Eu acho que a Natasha está simplesmente com depressão. Era o que eu percebi aqui, porque tudo que aconteceu, ela está se sentindo um pouco culpada de tudo que aconteceu. Como sabemos, né, que ocorreu tudo ali com a Natasha no final do primeiro volume, mas, sinceramente, eu digo que ela foi muito ingênua, foi muito burra também, né, mas foi mais por ela ser muito ingênua, inexperiente, enfim, muito nova ainda, não tinha passado por muitas coisas, e ela estava meio carente, aquilo tudo, enfim. Mas achei bem interessante essas partes. E vamos ver o que vai acontecer com a Natasha. Estou bem ansioso para saber o que vai acontecer com ela depois, e se ela vai reencontrar o Andrei. Não sei de nada. Será cenas dos próximos capítulos. Eu sei que muitos de vocês já estão bem adiantados, mas como eu disse, eu não posso adiantar porque tenho que seguir o cronograma. Mas aí o Rostov, né, o Nikolai Rostov, negou, disse que não pode ir porque ele estava aí tá em desencontro com os seus camaradas, os seus colegas, porque está iminente de acontecer ali uma batalha e ele não pode fugir de forma alguma. E é isso, gente. Eu vou parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar enorme, enorme, como vocês podem ver, o vídeo está imenso. Mas eu vou deixar esses últimos capítulos para o próximo vídeo e dar aquele gostinho. Mas eu estou gostando muito. Esses primeiros capítulos aqui, eu achei um pouco arrastado. Não sei se vocês acharam. Comenta aqui também se vocês acharam. Achei um pouco arrastado por ele tá com essa parte muito política. Então estão introduzindo muita política, muita questão de estratégia de guerra, essa coisa toda. E nós sabemos que o romance ele fica um pouco mais célere, ele fica mais rápido quando envolve esses conflitos familiares, né, entre essas famílias. Mas não deixa de ser muito interessante, é uma delícia esse texto do Tolstói, e desde então eu não consigo largar. Mas enfim, né, vamos para a próxima semana, a gente comenta mais sobre esses últimos capítulos e mais sobre a próxima semana, né, o que vai acontecer nas próximas etapas. Próximo a gente vai se encontrar aí vai ser oitava semana, não, vai ser, ou será a 9ª semana já, e será bem interessante, porque aí a gente já vai avançar muito, né, no livro, e eu estou bem ansioso para saber o que vai acontecer, e enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já dá aquele like. E se não está inscrito, se inscreva, tá bom? E é isso. Se não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Tchau.